Você sabe, depois da vinheta tem informação de Inter aqui no canal Som da Repórter. Decisão tomada sobre SAF. Comitê se posiciona. Vamos falar sobre as novidades preparadas por Ramon Dias para a decisão contra o Vitória. E mais, post enigmático de Carboneiro. Seria uma resposta para os treinadores do Internacional? Você confere tudo isso aqui no canal, depois que deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho das notificações. Estou de volta, galera, aqui no canal do YouTube, para a gente falar de Internacional nesta terça-feira, véspera da decisão contra o Vitória. Pois é, foi o que o Inter colheu ao longo desse ano e é o que a gente tem que conviver com essa realidade da luta contra o Z4. O Inter amanhã às 7 da noite enfrenta o Vitória nessa partida mais que decisiva pelo Campeonato Brasileiro. E eu quero começar, pessoal, falando justamente sobre a escalação do Inter para esta partida. Por quê? O Colorado treinou pela manhã no CT Parque Gigante e o Ramon Dias, nessa atividade, obviamente, ele definiu o time que vai a campo nesta quarta-feira. A gente ainda não tem, eu pelo menos não tenho ainda acesso à informação do time para cravar para vocês o time que vai a campo, mas algumas informações importantes. O Inter não vai ter o Borré e o Mercado, isso vocês já sabem, jogadores que estão aí suspensos. Para estas vagas, o Cleiton Sampaio deve jogar no sistema defensivo e no ataque uma dúvida tripla. Eu coloco 3 jogadores disputando essa vaga do Borré. Carboneiro, Ricardo Matias e Tabata. Vai ser um desses 3. Claro que a gente vai ter informações aí possivelmente nas próximas horas e pode ser que essa dúvida seja solucionada. Mas por enquanto, esses 3 disputam posição. A novidade, pessoal, é que o Vitinho vai deixar de ser ala, volta a ser atacante, vai jogar ao lado de um desses 3 jogadores no comando de ataque e na ala direita, Bruno Gomes vai ser o jogador escolhido. Então, o Bruno Gomes, ele volta a ser um cara aberto, como vinha jogando lá atrás com o Roger, vai ser ala pela direita e um outro jogador entra no meio de campo. Luiz Otávio, provavelmente, ao lado aí do Thiago Maia, é mais ou menos esse o time do Internacional. Então, colocando aí no papel com Ivan, Bruno Gomes como ala direito, Vitão, Cleiton Sampaio e Juninho, e na esquerda o Bernabé. No meio campo, Thiago Maia, Luiz Otávio ou Bruno Henrique, mas acho que vai Luiz Otávio, Alan Patrick, Vitinho e na frente Carboneiro ou Matias. Eu tô apostando sinceramente em um desses 2 jogadores com o Tabata no banco de reservas, mas como o Tabata foi titular no último jogo, por mais que seja um jogo bem diferente, né, em características, o Tabata ainda corre por fora nessa luta no ataque do Internacional. O que você acha dessa escalação? Dentro do que o Inter tem hoje, não tem muito o que debater. Eu acho que acerta aí o Ramon Dias se colocar esse time em campo contra o Vitória. Aproveitando, pessoal, a situação do Carboneiro, que está um pouco nebulosa no Internacional, vocês terão que concordar comigo. O Carboneiro, ele sai de principal jogador do time a problema na partida contra o Atlético Mineiro, devido aí à sua colocação no banco de reservas e as declarações que foram dadas após a partida aí pelo Ramon Dias, pelo Emiliano, dizendo que quem tem vontade vai jogar. A informação que saiu também antes da partida de que o Carboneiro não estaria com bons índices no GPS, nos treinamentos no CT Parque Gigante. E o Carboneiro, nessa segunda-feira, ele fez uma postagem que chama a atenção. Não é uma postagem explícita de resposta a essas críticas, a essas informações que saíram, mas é uma postagem que chama a atenção. E ele compartilha a seleção do SofaScore, a seleção do mês de outubro no Campeonato Brasileiro, onde ele está inserido ali na seleção dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro do mês de outubro. Ele faz ali um post com uma carinha pensativa, enfim, como quem dá uma resposta. Pô, será que eu não tô jogando tão bem assim a ponto de estar fora do time? Eu, pelo menos, tive essa interpretação. Pode ser que eu esteja viajando, mas me parece muito uma resposta do Carboneiro a essas críticas, não só da imprensa, de torcedores, mas principalmente críticas internas
do Ramon e do Emiliano Dias na coletiva. Aliás, isso tem incomodado, tá? Não só o Carboneiro, essa postura de crítica na entrevista, mas também a outras pessoas do grupo do Internacional. Assim como, obviamente, a postura do Carboneiro no dia a dia do CT tem incomodado a comissão técnica do Inter, e esse é o principal motivo para que ele tenha sido colocado no banco de reservas. E para fechar esse vídeo, pessoal, uma informação muito importante e que está sendo debatida já há algumas semanas no Internacional. Vocês que acompanham aqui o canal sabem que o Inter criou um comitê para debater o assunto SAF. Não só o assunto SAF, mas principalmente esse assunto. É um comitê que foi formado ali por diversos políticos do ambiente do Internacional. O presidente Barcelos está nesse grupo, Marcelo Medeiros, Giovanni Luigi, estava também o presidente Fernando Carvalho, que acabou se declarando impedido por ser ali empresário, enfim, de alguns atletas e um empresário influente ainda no meio do futebol. Então ele saiu desse grupo, desse comitê. E o Leandro Bez, que é jornalista aqui da Rádio Bandeirantes, ele trouxe a informação nesta terça-feira que esse comitê vai dar um parecer no final do mês de novembro, recomendando que o Inter não vire uma SAF nesse momento. Esse é, digamos, o parecer desse comitê, a conclusão desses encontros, desses estudos que foram feitos, de que o Inter não deve, neste momento, seguir o caminho da SAF, principalmente pelo motivo de não estar financeiramente organizado para isso. O Inter ainda precisaria estar melhor organizado financeiramente para pensar nessa saída da SAF. E é algo que chama realmente bastante a atenção. Esse relatório ele vai ser apresentado no Conselho Deliberativo aí do Internacional nas próximas semanas, mas já é uma resposta para quem esperava aí uma medida drástica do Inter, de quem sabe debater essa questão da SAF. Não vai acontecer, afinal, na minha opinião, pelo menos, os políticos do clube não querem a SAF, né, pessoal? Para que o político ele vai querer entregar aquilo que é dele, modelo associativo que permite com que o político tome as decisões no futebol, que ele tenha a caneta. Com a SAF nada disso acontece. Tu vende, aí vai vir um cara de fora, vai vir um cara profissional para comandar tudo, e aí eles não vão ter mais o poder da caneta. Então não me surpreende que isso não vai avançar, pelo menos com essas pessoas no Conselho do Internacional. Quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários sobre basicamente esta negativa da SAF hoje no Internacional. Tá certo? A gente segue aqui no canal acompanhando aí as últimas movimentações do Colorado. Aliás, complementando também, pessoal, uma informação que a gente trouxe ontem aqui no canal sobre o interesse do Orlando City no Luiz Otávio, informação exclusiva da Rádio Bandeirantes. O Simon Bianchini, repórter da Gaúcha, complementou essa informação com valores de que o Orlando City poderia oferecer uma proposta de até 5 milhões de dólares pelo Luiz Otávio. O Inter tem 70% do passe desse jogador. E olha, por esse valor, o Inter com certeza faz negócio se essa proposta chegar. Tá certo, galera? Um abraço a todos, deixe seu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações e eu volto no próximo conteúdo. Até mais!